Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa Diabetes 130. Aqui eu falo de educação em diabetes, de como você pode baixar a sua diabetes tipo 2 para 130 após refeição de uma forma simples e vantajosa para você. Eu sou Marcilene, sou enfermeira e nossa aula de hoje é como baixar a sua diabetes alta para 130 após refeição. E essa aula de hoje, ela faz parte de uma série de aulas, de uma série de vídeos que eu vou gravar ou estou gravando, ou já gravei, dependendo do momento que você esteja assistindo esse vídeo, intitulada Diabetes Alta, o perigo que você não viu. E nessa aula de hoje, eu vou te mostrar o que você vai ver nessa aula de hoje. Como identificar a diabetes alta por dentro do seu corpo, mesmo que você não sinta nada. Então, você vai entender o que acontece por dentro do seu corpo e como identificar isso, identificar essa diabetes alta para você baixar essa diabetes para 130, mesmo que você não sinta nada hoje, e de porquê e de como acontece por dentro do seu corpo e por que você tem que baixar essa diabetes para 130 para não ter os perigos dessa diabetes alta, que eu vou te mostrar nessa aula de hoje e nas outras séries de vídeos que eu vou gravar ou estou gravando. E também os erros que você pode estar cometendo para não conseguir baixar essa diabetes para 130 e 3 passos que você pode começar ainda hoje para sair de uma diabetes alta de 200 ou mais para uma diabetes de 130 após refeição de uma forma simples e vantajosa para você. Então vamos para a nossa aula de hoje? Mas já te inscreve e curte esse vídeo. Te inscreve no canal para eu te mandar outros vídeos de diabetes tipo 2, para você aprender mais, para controlar sua diabetes, para baixar sua diabetes para 130. E também curte esse vídeo, porque assim, quando você curte, eu sei que você está gostando e assim a gente vai se comunicando e eu consigo melhorar ainda mais um conteúdo gratuito aqui de valor para você, para te ajudar, para você baixar essa diabetes para 130 após refeição. Então vamos para a nossa aula. E para a gente entender como baixar essa diabetes alta de 200 ou mais para 130 pós-refeição, ele é necessário a gente entender o que acontece por dentro, o que é essa diabetes alta, para a gente conseguir traçar um caminho melhor e mais certo, mais simples, mais vantajoso para você. Então, o que é a diabetes alta? Eu vou aumentar aqui para você, para ficar mais fácil para a gente falar. A diabetes alta é o açúcar que ficou parado no meio do caminho. Como assim? Esse meio do caminho é o sangue, é o seu sangue. O açúcar, ele não é para ficar no sangue. O sangue, ele é uma passagem. Então, quando você mede a sua glicemia lá dá 200, é o açúcar que está parado no meio do caminho. Ele está circulando parado ali, né? Circulando parado é redundante, mas assim, eu quero que você assimile que o parado no meio do caminho, mesmo esse sangue estando circulando em todo o seu corpo, ele não é para ficar ali. Ele tem que ficar numa medida que ele não faça mal. E quando essa glicemia está alta, ele é um perigo que você ainda não viu, que você vai ver nesse vídeo, nessa aula de hoje e nos outros vídeos que eu vou gravar nessa série de diabetes alta, o perigo que você não viu. Então, a diabetes alta, toda vez que você verificar a sua glicemia capilar e der 200, saiba que você está com diabetes alta. E aquele açúcar que está ali no sangue, ele está parado num lugar que não era para ele estar. Ele está parado no meio do caminho. E como seria o normal para a gente entender, né? Esse parado no meio do caminho, ele fica tipo um labirinto, né? Antes da gente entrar nessa parte normal. Tipo um labirinto, ele circula todo o corpo, da cabeça aos pés, mas ele não era para ficar lá. Ele era só para ficar um pouquinho necessário para você usar de emergência, mais ou menos isso. E o caminho normal era dentro da célula para ser processado. Como acontece esse caminho normal? A gente come, a gente se alimenta, a maior parte do açúcar
que está no nosso sangue, ele vem da nossa alimentação. Quando eu falo de açúcar, do sangue, eu estou falando de glicose, que é um formato de açúcar que o nosso corpo absorve, certo? E esse açúcar da glicose, quando você mede lá a sua glicemia capilar, lá dá 200, 130, que é ótimo, a maior parte ela veio da alimentação. E dessa alimentação vem de carboidratos em geral, que você já deve ter ouvido falar, mas eu falo muito aqui no canal sobre isso também. Da massa, do pão, dos amidos, da batata, mas também vem um pouquinho da carne, da gordura. Então, a nossa alimentação em si, boa parte, ela se transforma em glicose. Claro que a gente vai aprender a comer e eu vou te dar isso lá no final, uns 3 passos para você aprender a comer, consertando essa diabetes por dentro. Mas vamos focar agora aqui. Então, esse caminho normal que vem esse açúcar, que a maior parte vem da nossa alimentação, ele passa lá pelo nosso estômago, a gente mastiga, passa pelo nosso estômago, vai pelo nosso intestino fino e vai para o nosso sangue. Quando chega lá no sangue, esse açúcar ele não tem o poder de sair normalmente de lá. Ele precisa de uma coisa chamada insulina, que eu já te mostro o detalhe daqui a pouco. E essa insulina joga para dentro da célula esse açúcar para ele ser processado. Então, ele chega aqui no sangue como glicose e é transformada essa glicose aqui dentro da célula para ser usado em várias formas. Uma das formas é como energia, para a gente andar, para a gente falar. Ele é usado em vários processos químicos bem complexos dentro do nosso corpo, em todas as células do nosso corpo. Umas usam mais e outras usam menos açúcar. Quando eu falo de célula, imagina várias bolinhas, né? Que o nosso corpo tem mais de 10 trilhões. Nosso cérebro é formado de célula, nosso pulmão é formado de célula, nosso músculo é formado de célula, nosso fígado. Então, todo o nosso corpo é formado de célula. Cada célula tem um formato, cada célula ali tem uma função do nosso corpo, que cada parte do nosso corpo ela é diferente, e cada grupo desses de células, umas absorvem mais, outras absorvem menos açúcar. Mas o nosso corpo como um todo, ele precisa do açúcar para viver e para sobreviver. Então, o caminho normal é a gente come, vai para o nosso sangue e esse açúcar, ele sai do nosso sangue para dentro da nossa célula para ser usado. E o que a gente não usa, ele é acumulado em forma de gordurinhas. Mas aqui o nosso processo normal. E quando ele fica parado no meio do caminho, quando ele fica parado lá no sangue, que acontece a diabetes alta e que acontece a diabetes tipo 2. Lembra que eu disse que o que tira esse açúcar do sangue é a insulina? Esse açúcar ele não consegue sair sozinho. Maior parte desse açúcar ele não consegue sair sozinho. Maior parte desse açúcar do sangue ele sai com a ajuda da insulina. E essa insulina de onde vem? Quando a gente começa a comer, o nosso pâncreas, que fica aqui perto do nosso fígado, é um órgão tipo uma língua. Formato de uma língua, ele produz insulina, que é um hormônio, um líquido. E ele joga isso no nosso corpo para equilibrar esse açúcar do sangue. A gente precisa do açúcar, mas quando ele fica parado no sangue, ele se torna nocivo, ele se torna ruim, ele se torna um perigo. Então, o nosso corpo ele é feito para estar em equilíbrio. E esse pâncreas, ele produz insulina para essa insulina normalizar esse açúcar do sangue e esse açúcar cumprir a função dele, que é lá dentro da célula para ser transformado. Quando ele fica parado no meio do caminho, essa insulina não está funcionando. Por que ela não está funcionando? E aqui eu estou falando da pessoa que tem diabetes tipo 2. Outros tipos de diabetes, ele é diferente um pouquinho esse mecanismo, porque na diabetes tipo 1, por exemplo, a pessoa não produz a insulina, tá? Então, aqui a gente está focando na pessoa que tem diabetes tipo 2, de como acontece por dentro do corpo dela na diabetes alta, tudo bem? Então, quando a diabetes está alta, está lá de 200, a insulina não está funcionando. Ela não está funcionando porque a célula, e aí as células do nosso corpo, e aí acontece algumas mais, outras menos, elas estão resistentes à insulina. O que quer dizer isso em termos saudez? É que ela diz não ali, ela não aceita mais açúcar
como ela aceitava antes. E aí esse açúcar ele fica parado lá no sangue, circulando, causando um perigo tão grande para você, que você vai ver nessa série de aulas. E é aqui que você identifica o seu maior problema, que tem diabetes tipo 2, e com a diabetes alta, para você corrigir, principalmente comendo o que você gosta, consertando essa diabetes por dentro. Então, esse açúcar parado no meio do caminho, quando você verifica, é causado porque essa célula não aceita mais açúcar como antes. Você tem insulina, mas ela não funciona direito. E aí a gente tem o termo saúde chamado de resistência à insulina. Nós temos vários fatores que interferem nisso, como gordura abdominal e outras coisas aqui, mas não é o foco principal dessa aula. E aí eu gravo outras aulas de como você pode diminuir essa resistência à insulina, diminuir esse açúcar parado no sangue para baixar essa glicemia de 130 nessa série de vídeos que a gente está fazendo. A gente entendendo melhor isso que eu acabei de falar. Aqui eu quero te mostrar o açúcar entrando na célula normal, certo? A gente come, esse açúcar chega lá no sangue, o pâncreas produz a insulina e vamos considerar que a insulina seja esse trevinho aqui rosa, né? É um sinalizador. A insulina é um sinalizador, ela dá um sinal para a célula que tem açúcar, para a célula abrir a porta, para entrar açúcar e a célula transformar aquele açúcar em energia e em outras coisas na parte bioquímica dentro da célula. Então, a gente comeu, o pâncreas produz a insulina e a insulina veio produzida e colou na célula. Então, a insulina, ela abre a porta da célula, ela é um sinalizador, ela abre a porta da célula para esse açúcar sair do sangue. Então, o açúcar ele não sai do sangue com facilidade se não tiver esse mecanismo. E aí, a insulina colou, a célula entendeu que tem bastante açúcar e que lá no sangue que ela precisa absorver e ela abre a porta. Essa bolinha aqui, vamos considerar que seja o açúcar. E essa parte de dentro é a porta que a célula abre para esse açúcar entrar. Esse açúcar entrou, a célula transformou essa glicose, trabalhou nessa glicose, transformou em energia, usou para outras coisas e fica equilibrado o açúcar no sangue. É quando você verifica lá a sua glicemia capilar antes das refeições e dá 80 a 100. 2 horas depois das refeições dá 130. Então, esse processo está acontecendo normalmente de uma forma equilibrada. Esse açúcar está chegando no sangue e está passando para dentro da célula e sendo usado de uma forma equilibrada. E quando não acontece essa forma equilibrada, que é chamada de resistência à insulina, e quando essa diabetes está alta? Você comeu, esse açúcar chegou lá no sangue, mas ele não conseguiu sair. Por que ele não conseguiu sair e ficou lá circulando no sangue em todo o seu corpo? Por quê? Quando começou a comer, o seu corpo produziu insulina. O pâncreas liberou a insulina. Liberou para colar na célula. Só que lembra que a célula está tipo cansada? Ela não aceita mais açúcar por várias coisas, vários fatores. Um dos principais é que ao longo do tempo, há vários anos, você vem produzindo muita insulina porque o teu sistema está em desequilíbrio, principalmente por excesso de açúcar, problema no sono, estresse demais e vários outros mecanismos que interferem nesse controle tanto de absorção de açúcar, quanto nesse sistema de hormônio da insulina e na diabetes como um todo. Então, não é só uma coisa. Então, ao longo dos anos, você vem expondo o seu corpo, né, a tudo isso. E aí a célula ficou tipo cansada, ela não aguenta mais absorver açúcar. O pâncreas produziu, você comeu, o pâncreas produziu insulina, colou na célula, só que a célula finge que nem liga, não entra mais açúcar.
E nesse termo, que a gente chama no termo Saldace, né, uma linguagem de resistência à insulina. Isso quer dizer que você tem insulina, mas não funciona. E nisso, a sua glicemia fica alta, ela fica parada lá no meio do caminho, ela fica parada lá no sangue, como um labirinto circulando em todo o seu corpo. Deixa eu aumentar aqui para você ver, para ficar melhor. Fica um labirinto em todo o seu corpo. Aí você mede sua glicemia lá, dá 200, 250, 300. E o perigo é que você não sente nada, a maioria das vezes, ao longo dos anos, com uma com uma diabetes de 200. E é esse perigo que eu quero te mostrar aqui nessa série de aulas e nessa aula de hoje de como baixar essa glicemia e como baixar essa diabetes alta para 130 pós-refeição. E esse perigo, né, o que é? É que o açúcar, esse açúcar circulando, essa glicemia de 200, essa diabetes alta circulando, parada no meio do caminho, ela vai destruindo o seu corpo por dentro. Eu vou até tirar aqui para olhar para você. E você, na maioria das vezes, não sente nada. Então, a diabetes alta, uma diabetes de 200, ela tem um perigo que você não vê. Quando você vê, você já está sentindo a dor na perna, o problema no pé, o formigamento no pé. Mas isso poderia ter se evitado se você soubesse desses detalhes por dentro. Então, a diabetes alta, ela destrói. Como assim destrói? A gente vai ver um pouco disso daqui a pouco, tá? Desse perigo por dentro. Mas eu vou gravar outros vídeos específicos de como você tem problema no pé, porque ele é um perigo que a gente tem vários casos de pessoas com diabetes que perdem o pé, que sentem dor na perna, que ficam cegos. Então, esse perigo começa todo aqui nessa diabetes de 200, nessa diabetes alta, nesse perigo que você não vê. E isso acontece porque a glicose alta, aquela glicose parada lá no sangue, que fica circulando o tempo todo no sangue, que fica parada no meio do caminho, ela sempre se cola com alguma coisa. Quando ela se cola com alguma coisa, ela altera as outras e faz várias alterações dentro do corpo da pessoa que tem diabetes, se ela não baixar essa glicemia para 130, manter essa glicemia ótima após refeição. E aí você pode estar confuso agora, né? Se eu não sinto nada, a minha diabetes não está normal? Nem sempre. Boa parte das pessoas com diabetes, e aí eu não tenho um número estatístico para te dar, né? Mas em 2019, a Sociedade Brasileira de Diabetes divulgou um estudo com mais de 5.000 pessoas com diabetes, né? Um estudo de vários centros, de 10 centros um estudo feito em 10 centros de diabetes do Brasil, e mostrava que cerca de 60% das pessoas com diabetes daquele estudo lá, que eram mais de 5.000 pessoas acompanhadas, estavam com diabetes descontrolada. E a minha experiência é quando eu sempre pergunto para a pessoa com diabetes, aquela que eu não estou acompanhando, como você verifica a sua glicemia? Como você sabe que sua glicemia está alta? Eu não verifico. Eu só verifico de vez em quando, ou quando eu vou no médico, ou quando. Então, às vezes gera confusão de como, se eu não sinto nada, e se eu não sinto nada, a minha diabetes está normal, é porque a maioria das vezes você não verifica. E para você saber, você tem que verificar. Eu vou te mostrar como você faz isso. Então, nem sempre quando você não sentir nada na diabetes alta, ela está normal. Às vezes ela está de 200, que é uma diabetes alta, e você não sente nada. Você vai sentir ao longo do tempo quando ela já danificou o seu corpo por dentro. E é isso que eu não quero que aconteça. É por isso que esse canal está aqui. É para que evite que esses problemas, essas consequências cheguem a você. Que você mantenha baixa essa glicemia para 130 após refeição e não tenha consequências disso. E como se mede uma glicemia, uma diabetes alta? Como saber se a sua diabetes está alta, mesmo você não sentindo nada?
No método açucareto, eu uso uma tabela para ficar mais fácil para a pessoa que eu estou acompanhando ali identificar em nível que ela está. Eu dou o nome para essa tabela que eu uso no mapa AD130 para a pessoa baixar essa glicemia, para alcançar essa glicemia de 130. E essa tabela eu me baseio, ela tem base, tem referência na Sociedade Brasileira de Diabetes. E aí eu dou alguns nomes para ficar mais fácil para a pessoa saber onde está, tudo bem? Então, aonde você está? Conta aí para mim como está a sua diabetes, que valor? Ela está ótima? Uma diabetes ótima é de 80 a 100 antes das refeições e de 130 até 150, 140 após a refeição. A sua diabetes está ótima? Ou ela está regular, de 130 a 100 a 150 antes das refeições e 150 a 170 após a refeição? Ou ela está ruim, de 140 após a refeição e 180 a 200, 2 horas após a refeição. Ou ela está extremamente ruim, muito ruim, que é acima de 200 em qualquer horário, antes das refeições e 2 horas das refeições. E eu estou falando dessa glicemia aqui, a glicemia capilar, porque é mais fácil para você medir. E aí eu vou comparar com outros exames aqui, que você pode fazer no laboratório, para você saber o porquê essa glicemia de 130 aqui, ela é ótima para você evitar os perigos da diabetes alta. E por que baixar essa glicemia, essa diabetes alta de 200 ou mais para 130 após refeição? Porque ela evita vários outros problemas. Ela evita você ficar cego, ela evita você perder o pé, ela evita você ir para uma máquina de hemodiálise. Por que isso? E agora eu quero que você se atente, deixe várias perguntas se surgir aqui, dúvidas, comente aqui no vídeo, porque é uma forma da gente se comunicar. Eu leio os comentários e faço outros vídeos, eu tiro tuas dúvidas, para você alcançar mais rápido, criar um caminho realmente para baixar a sua glicemia para 130 após refeição e resolver vários problemas na sua diabetes. Por que por que baixar essa glicemia capilar? Eu vou comparar agora essa glicemia capilar de 130 com o principal indicador. O principal indicador é aquilo que a gente tem como referência para você saber se sua diabetes está controlada. Então, eu vou comparar através de estudos renomados, principalmente feitos no Reino Unido, que a Sociedade Brasileira de Diabetes também tem em suas medidas, quando ela faz suas diretrizes, para te mostrar o porquê e por que você deve criar esse caminho para baixar sua diabetes alta para 130 pós-refeição. Então, vamos lá. O que é a glicemia capilar? Né? A glicemia capilar é aquela que você faz na ponta de dedo. E o resultado da glicemia capilar é na hora. Esse aparelhinho, né, que você está vendo aqui, né, que se você não tem, eu recomendo que você tenha na sua casa, ele mede sua glicose, sua glicose no sangue naquele momento que está. Então, o resultado daquele momento ali da glicose do seu sangue. Se você medir lá 130, tá ótimo. Se você medir 200 naquela hora, não tá legal, não tá bom, ela tá alta. Então, essa glicemia capilar, como é feito? Ele tem um aparelho, um computadorzinho aqui dentro desse aparelho, para medir o açúcar que está no seu sangue. Para medir esse açúcar, a marca do aparelho, ela produz uma fita específica para esse aparelho e nessa fita ela tem um reagente. Quando você coloca gota de sangue na ponta da fita, ela reage e esse computador que está dentro do aparelho lê e faz a leitura na hora da sua glicose. Então, é por isso que você não deve usar um aparelho de uma marca e a fita de outra, porque a fita ela é feita para funcionar junto com o aparelho que tem as enzimas necessárias, a leitura necessária, todo o parâmetro necessário para aquele aparelho. Tá? A maioria dos aparelhos são confiáveis, é só você ver o selo do Inmetro. Então, a glicemia capilar é você medir sua glicose na hora ali. É a mais fácil e a mais barata de você fazer, que qualquer um pode fazer em casa.
fazer em casa. Uma medida mais confiável, certo? Mais confiável para saber se sua diabetes está alta ou está normal é uma chamada hemoglobina glicada. E agora eu vou te falar da hemoglobina glicada para a gente comparar com a glicemia capilar, para eu te provar o porquê a glicemia de 130, a glicemia de capilar de 130, é para você buscar esse caminho para baixar a sua diabetes. Tudo bem? Então, o que é a hemoglobina glicada? Hemoglobina glicada é um exame de laboratório. É um exame que você pode fazer em jejum ou fora do jejum. E o que ela mede? Ela mede a média da glicose nos últimos 3 ou 4 meses no seu sangue. E por que ela é o medidor mais confiável do que uma glicemia capilar quando quero saber, num termo geral, num termo de 1 ano, num termo de 6 meses, se a diabetes está controlada? Por quê? A glicemia capilar, ela não vê na hora ali. Então, se você comeu 8 horas da noite e verificou essa glicemia 6 horas da manhã, você tem um período ali de jejum muito grande. E dependendo do que você comer, do resultado da sua alimentação e do seu dia, ela vai dar um valor. Claro que no mapa D130, eu consigo ensinar a pessoa com diabetes a como mapear e tirar uma média ali para saber, para trilhar um caminho para diabetes controlada o tempo todo. Mas trazendo aqui para a hemoglobina glicada. Então, a hemoglobina glicada, ela tem um resultado mais fiel. Por quê? A hemoglobina glicada, ela é a média da glicose dos últimos 3, 4 meses. E como é feito isso dentro do laboratório? Por que é feito isso? Porque ela é tida dentro de todas as diretrizes de diabetes como o principal indicador, né, como principal que vai medir se essa diabetes está controlada ou não na parte do laboratório. Lembra que eu disse lá no início da aula que a glicose no sangue, ela cola com alguma coisa? No sangue, todos nós temos glicose, senão a gente morre, tá? E aí, quando essa glicose está lá no sangue, ela se cola com uma proteína chamada de hemoglobina. Essa proteína, essa hemoglobina, ela faz parte da parte vermelha do nosso sangue. Nosso sangue tem várias partes, tem 3 partes, né, que a gente chama, né, da parte de hemácias, que é a parte vermelha do sangue, a parte de glóbulos de glóbulos brancos, que é os leucócitos e plaquetas. E aí tem outras coisas também, outras partes do sangue, que é o soro, e outras partes do sangue que constituem o sangue. Mas uma parte do sangue aqui, que é a parte vermelha do sangue, que é as hemácias, dentro dessas hemácias a gente tem hemoglobina, que é uma proteína. A glicose, quando ela passa, ela tá lá no sangue, ela cola na hemoglobina. Dependendo da hemoglobina, da quantidade de glicose que está lá no sangue, ela cola mais ou cola menos. Mas o normal é a gente ter entre 4% e 5,5% de hemoglobina glicada. O que quer dizer isso? Que a cada 100 hemoglobina, eu tenho 4 a 5 que colou glicose. Então, é isso que o laboratório vê nos aparelhos, no exame, quando a gente faz a hemoglobina glicada. E trazendo isso para a diabetes. Quanto mais alta é essa hemoglobina glicada, mais eu tenho glicose disponível ali nos últimos 3 ou 4 meses. E por que a gente fala de 3 ou 4 meses? Uma hemácia, essa parte vermelha do sangue, ela tem uma vida, né? Ela nasce, cresce, morre em torno de 4 meses, em 3 a 4 meses, de 120 dias, ela é a vida de uma célula vermelha. A parte vermelha que está lá no seu sangue, a hemácia que carrega oxigênio e outras coisas. Então, se ela tem 3 a 4 meses de vida, esse açúcar ele vai colar
nessa hemoglobina que está dentro dessa hemácia, e uma vez colada, ela não desfaz, é definitivo. Uma vez que esse açúcar cola nessa hemoglobina, que está dentro da parte vermelha do sangue, ela não descola mais. E aí que eu quero que você veja o perigo que você ainda não viu na diabetes alta. E aí, essa hemácia, depois ela vai lá se desfazer no baço. Então, no laboratório dá para ver a hemoglobina glicada, a porcentagem do açúcar que colou nessa hemoglobina, nessa proteína que está dentro da hemácia. E aí eu tenho uma medida fiel, mais real, de que ao longo dos 3 meses, se essa diabetes está controlada ou não. O normal para qualquer pessoa é 4 a 5,5, mas o ideal é em torno de 4% de hemoglobina glicada. Isso quer dizer que a cada 100 hemoglobina, 4 cola a glicose. E nesses 4, o organismo consegue fazer o equilíbrio normalmente, não tem problema. E aí agora eu quero que você veja o perigo que você não viu na diabetes alta por essa colagem, por esse grude que a glicose faz com tudo que ela vê, e porque essa glicemia de 130 ela é ideal para você buscar e manter para não ter problema de consequência. E aí aqui a gente vai ver essa similaridade com a glicemia capilar e a hemoglobina glicada para você saber o porquê. Essa tabela aqui é de uma correspondência, eu vou aumentar aqui para você para ficar melhor. É uma correspondência de um estudo feito no Reino Unido. No Reino Unido, eles têm o maior estudo de pessoas com diabetes, que a gente chama de estudo controlado, aonde vê o controle da diabetes e as complicações. Então, esses estudos no Reino Unido, ele é referência no mundo, inclusive para a Sociedade Americana de Diabetes, inclusive para a Sociedade Brasileira de Diabetes, porque é um estudo que acompanha fielmente, tem muitos detalhes e eles divulgam o tempo todo o resultado desses estudos. Então, essa tabela da hemoglobina glicada e com a correspondência da glicemia capilar, para você saber que a glicemia de 130 é ideal para você buscar, ela vem desse estudo do Reino Unido, tudo bem? Então, lembra que eu falei que a hemoglobina glicada, o ideal para qualquer pessoa é em torno de 4, porque aí o organismo consegue equilibrar? Até 5,5 tá ok, certo? E aí esse estudo ele faz uma correspondência da hemoglobina glicada com uma glicemia capilar em pessoas com diabetes. Então, uma hemoglobina glicada de 5, ele vai em torno de uma média de uma glicemia capilar em torno de 97. Uma hemoglobina glicada de 6%, corresponde a uma glicemia capilar de 126%. E as recomendações é que nesse mesmo estudo, né, com 2 grupos a longo prazo de pessoas com diabetes aí envolvia tanto diabetes tipo 2 como diabetes tipo 1, mostrava que o tratamento intensivo, né, o controle dessa diabetes para normalização da diabetes, a normalização da glicemia capilar, quanto para baixar essa hemoglobina glicada para próximo de 6, ou menor que 6, diminuía o risco em 60% daquelas pessoas de ficarem cegas, de ficarem com problema no rim, de perderem o pé. Então, o que eu quero te mostrar aqui, que buscar um caminho para baixar essa diabetes de 200 ou mais para 130, eu estou próximo de uma glicada, de uma hemoglobina glicada de 6,5, e por que não buscar uma hemoglobina glicada próximo do normal de uma pessoa que não tem diabetes, como de 4%, 4,5%. Porque assim, o seu organismo, o seu organismo,
vai estar mais forte para equilibrar esse açúcar e não vai ter tanto açúcar parado no meio do caminho e esse açúcar não vai grudar em tanta coisa para dar problema, né? Como assim dá problema, né? Se essa diabetes alta ela não baixa, né? O que acontece se essa diabetes não baixar? O que acontece por dentro do corpo? E aqui eu quero te contar uma história real para você. Se você ainda não baixa a sua glicemia para 130, para você buscar esse caminho para baixar essa glicemia de 130 de uma forma simples e vantajosa para você. Quando eu digo vantajosa, é que não precisa sofrer, não precisa deixar de comer, entrar em dieta restritiva ou entrar em comida para diabético. Então, vou te contar uma história real aqui, se essa diabetes não baixar. Se você não buscar essa normalidade, mesmo você tendo diabetes. Eu não vou falar o nome aqui por uma questão de paciente profissional e aí tanto de ética quanto de respeito ao paciente, certo? A pessoa, essa história é real, tá? De uma pessoa que eu acompanhei. É masculino, já com 55 anos, casado, 2 filhos, no trabalho, sendo ativo ali. E a minha pergunta para ele foi, quando ele chegou para mim a primeira vez: por que você não quis baixar a sua diabetes antes? Há 15 anos aí tinha diabetes, verificava lá uma vez ou outra, e sempre que ele verificava, dava em torno de 200. E como ele não sentia nada, ele achava que estava normal. E a minha pergunta para ele, o porquê você quis cuidar da diabetes agora depois de 15 anos? Ele disse assim: começou uma dor na perna, um formigamento no pé, que eu não sei como parar. E eu decidi cuidar da diabetes. E aquilo ficou na minha cabeça. Antes ele não cuidava da diabetes porque ele não sentia nada e achava que era normal. Talvez se ele soubesse de tudo isso que eu te falei aqui nesse vídeo, nessa aula longa mesmo, mas que você pode aplicar na sua vida, ele não tivesse chegado nessa dor na perna, nesse formigamento. E o medo dele por trás disso qual era? Que ele não conseguia ver. Era de ficar sem um pé, era de ficar sem a esposa, era de ficar inútil para o trabalho e de não ter mais vida. E aí ele decidiu a cuidar da diabetes e conseguiu realmente controlar. Claro que as dores nas pernas diminuíram, só que como foi 15 anos que ele estava danificando o corpo por dentro com a diabetes alta, já tinha a neuropatia diabética. Ele conseguia controlar a diabetes, conseguia diminuir a dor, mas ele não conseguiu mais desfazer a neuropatia diabética. E é esse ponto que eu não quero que você chegue. Então, é uma história real aqui que acontece com boa parte das pessoas que têm diabetes tipo 2. Elas não sentem nada, verificam sua glicemia de vez em quando, às vezes por medo que ela nem sabe que ela tem. Às vezes é medo de deixar de comer o que gosta, às vezes é medo do que está por vir. E o caminho mais simples é você aprender a como fazer, a como baixar essa diabetes no seu dia a dia de uma forma simples, de uma forma sem sofrimento. Porque assim você consegue baixar essa diabetes para 130, não sofre por causa disso e vive a sua vida e não vive doença, não vive com medo de perder o pé, perder a esposa, de ficar cego, de ficar impotente. Você vive a vida, você tem diabetes sim, cuida, mas não deixa de viver, não deixa de alcançar os seus objetivos na vida. Então, essa história aqui, eu parei para te contar, para te mostrar o perigo que está por trás de uma diabetes alta.
e que baixar essa diabetes para 130 é o melhor caminho, mas nem por isso tem que ser sofrimento para você, ou você tem que comer comida sem gosto, sem sal, comida de doente. E onde está o erro, né, das pessoas para controlar a diabetes, para baixar essa diabetes alta para 130 pós-refeição? Esse primeiro erro número 1, só tomar medicação. Só tomar medicação, ele não vai fazer você controlar a diabetes. E aqui eu quero que fique claro que eu não sou contra a medicação. A medicação é necessária, principalmente se você está com diabetes alta. Mas não é ela que vai resolver a sua vida. Não é ela que vai manter essa diabetes ótima, manter essa glicemia de 130 o tempo todo. Ela vai te ajudar. No Reino Unido, é um dos maiores países que estudam remissão de diabetes. O que é isso? É a pessoa com diabetes tipo 2 que consegue controlar essa diabetes sem medicação. E aí, claro que tem um passo a passo e um caminho. E esse caminho ele pode começar você buscando essa glicemia de 130. Então, o primeiro erro, no erro número 1, é a pessoa só tomar medicação e achar que vai resolver. Me conta aí, o que você faz para baixar essa sua diabetes? Você mede? Você só toma medicação e acha que vai resolver? Ou então me conta aqui se já aconteceu com você ou com um amigo seu que teve que aumentar a medicação porque não estava dando conta mais da diabetes, mesmo você tendo alguns cuidados com a alimentação, algumas coisas assim. Me conta aí se aconteceu com você, como aconteceu. Me conte mais sobre você, porque eu sabendo mais sobre você, eu consigo te ajudar mais aqui através do canal Açucareiro. Tudo bem? Qual outro segundo erro, né, que te impede a baixar essa glicemia para 130 pós-refeição? Achar que tem comida para diabético. E aqui isso te gera um sofrimento muito grande e te afasta até de você aprender sobre diabetes. Não tem comida para diabético. Tem alimento, tem comida. Assim como me alimenta, que não sou diabético, alimenta você que tem diabetes. E você tem que comer aquilo que você gosta, que funcione para alimentar o seu corpo. Claro que bom senso e responsabilidade não faz mal a ninguém, mas não tem comida para diabético. Aliás, se você for entrar numa dieta muito restritiva para diabetes o tempo todo, você não consegue fazer por muito tempo. E isso te gera sofrimento, e isso te afasta, é um erro que te afasta para você baixar essa glicemia para 130. E também achar que tal comida é bom para diabetes? Já te falaram isso? Tipo, não, você tem que comer isso aqui porque é bom para diabetes. Ou já te falaram assim, você não pode comer isso porque você tem diabetes. Não tem comida para diabetes. No método açucareto, eu ensino a refeição sem rótulo, a comida sem rótulo. E daqui a pouco eu vou te falar do prato coquepê, da refeição coquepê, que eu ensino os meus alunos no método açucareto para baixar essa glicemia alta para 130 após a refeição. Então, o erro número 2 é achar que tem comida para diabético. Tem comida que você tem que comer o que você gosta, consertando essa diabetes por dentro, para baixar essa glicemia para 130. E o terceiro erro é não medir a sua diabetes. Como você sabe se essa diabetes está alta? É medindo. Forma mais fácil de você medir é pela glicemia capilar. A hemoglobina glicada você faz 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, dependendo de como você está. É só um indicador mais fidedigno, um indicador mais palpável, mais mensurável, de uma forma mais confiável. Mas o que vai te dar de resultado na hora ali é a glicemia capilar. Então, se você não medir, como é que você vai saber? No método açucareto, eu ensino a pessoa a fazer o mapa D130.
ela criar o próprio mapa de como ela medir, de o que ela observar, e de como ela criar esse caminho para alcançar essa glicemia de 130, mas ela tem que medir, porque se não medir, que caminho ela sabe, ela tem que ela tá seguindo, se ela não sabe para onde ela vai, concorda? Então aí, me conta, você mede sua glicemia? Como você mede? Que horário você mede? Você segue algum parâmetro? Ou quando você sente alguma coisa, me conte aqui nos comentários como você mede sua glicemia, porque assim eu consigo te ajudar mais sabendo mais sobre você, eu consigo te ajudar mais pontualmente. Quem me escuta aqui no canal Açucareta, né? E aí, como sair desses 3 erros para baixar essa glicemia, essa diabetes alta após a refeição para 130, que é uma glicemia ótima, uma glicemia onde você vai evitar vários problemas, inclusive perder o pé, ficar cego, de dores nas pernas e outras coisas. E esse caminho, eu vou aumentar aqui para você, esse caminho é você aprender, fazer seu mapa para sair de uma diabetes descontrolada para uma diabetes controlada. Quando eu digo aprender, é porque isso você não pode terceirizar. Mesmo que você deve ter acompanhamento de profissional de saúde, de enfermeiro, de médico, nutricionista, você deve, e essas aulas do canal Açucareta não substituem isso. Você não pode terceirizar, não pode passar para o profissional de saúde, para a tua família ou para outras coisas, para outras pessoas, esse aprendizado sobre esse caminho para você baixar a sua diabetes. Porque, de fato, é você que escolhe o que vai comer, é você que sente dor, é você que sente medo, é você que sente. E na hora de escolher, de você viajar, de você trabalhar, de você criar a vida que você quer, são as suas escolhas. Se são as suas escolhas, por que você tem que terceirizar isso aqui? Você terceiriza o seu banho? Se você pode tomar banho sozinho? Então, você não pode terceirizar esse aprendizado sobre diabetes para baixar essa diabetes. Você precisa de direção, claro. Você precisa de acompanhamento profissional. Mas esse aprendizado aqui de comer o que você gosta, do seu mapa de glicemia, esse é seu. Esse é seu, e isso te dá uma liberdade, te tira esse peso de doença, de ser doente gigante. Aliás, isso resolve 3 grandes problemas que possivelmente você tem, que é a diabetes alta, que é a dificuldade na alimentação e que é a angústia, a sensação de ser doente, de ser diabético. Resolvendo esses 3 problemas, você resolve praticamente todos os problemas da diabetes na sua vida, sabia? Então é por isso que você não pode terceirizar esse aprendizado para você alcançar sair de uma diabetes alta e ir para uma diabetes de 130 pós-refeição. Nesses 3 passos simples que eu vou te mostrar aqui, dá para você começar agora mesmo, tá? Esses 3 passos simples são: como você está hoje? Você e a Beth. E aí, como você deve fazer isso? Primeiro é verificar sua glicemia. Só aumentar aqui para a gente ver. Nessa tabela aqui no método açucareto. Aonde você está? Está numa glicemia ótima, numa ruim, numa regular ou numa muito ruim? Como é que está esse nível da sua glicemia? E como estão os sintomas da diabetes hoje? Nem tudo, certamente, você sabe que é da diabetes, mas eu vou te dizer algumas coisas aqui para você associar. A sua visão, ela está embaçada ou não? Você sente dor de cabeça? Você sente cansaço muito grande? Você sente dor na perna? Você sente formigamento no pé? Você sente insônia? Você sente muito sono? A sua glicemia está muito, a sua diabetes está muito alta de manhã, está muito alta à noite? Você não sente vontade de fazer nada? Você sente muita preguiça de fazer atividade física? Você sente muita vontade de doce? Você sente muita vontade de comer desenfreadamente?
como é que tá a sua diabetes hoje? Como é que tá a relação você e a Beth, né? Beth se você que está assistindo se chama Beth, é uma forma carinhosa aqui da gente tratar no método açucareto, a Beth, porque aí fica mais fácil de lidar. Não é nada pejorativo, é um nome que a gente dá para identificar como que ela não é tão amiga, né? Mas ela pode ser sua amiga, certo? Então, identificando onde você está, porque assim você sabe para onde você quer ir. Se você não consegue saber a sua glicemia, se ela está alta ou não, ou alguns sintomas relacionados à diabetes, como você vai saber se você melhorou, se você está criando um caminho para uma glicemia de 130, uma glicemia ótima, uma vida de qualidade sem problema com a diabetes? E o segundo passo desses 3 passos é você comer o que você gosta, consertando essa diabetes por dentro. E isso é simples de fazer. Não precisa. Se você tem uma receita do nutricionista, siga. Mas se você não tem, aprenda sobre os grupos alimentares, o que faz essa insulina funcionar melhor aqui para diminuir essa resistência à insulina, né, e açúcar ficar mais equilibrado no sangue, o que faz você comer, e aí você tanto é aprendendo sobre alimentação, dentro do método açucareto eu ensino sobre a refeição coquipê, a refeição coquipê é você aprender a misturar os seus grupos alimentares, aquilo que você gosta de comer, e ir medindo no seu mapa de glicemia para descobrir o que você gosta de comer que baixa a diabetes e o que você não gosta de comer que piora a diabetes. Então, isso te dá uma tranquilidade, uma leveza de vida e faz com que você dê passos simples na sua vida de uma forma vantajosa, porque você come o que você gosta, você não rejeita a sua alimentação de uma forma muito, muito simples. Então, aprender a comer o que você gosta, consertando essa diabetes por dentro, é diminuindo essa resistência à insulina, fazendo com que essa célula aceite a glicose, faça com que essa insulina funcione melhor. E, ao mesmo tempo, você sabendo ofertar a quantidade de açúcar necessária, sabendo misturar os alimentos, proteína, carboidrato, gordura, fibra, na dosagem certa para você, para que esse açúcar não chegue demasiadamente lá no sangue e essa insulina, essa célula não aceite tanto açúcar. E sim, você vai aprendendo a comer naquilo que você gosta, na dosagem certa, de um modo simples, na sua rotina, para ir baixando essa diabetes até manter essa glicemia de 130 e manter uma glicemia ótima o tempo todo. Então, esse terceiro passo é o que demora mais, mas se você foca em fazer no seu dia a dia de uma forma simples mesmo, na sua rotina, você alcança, dá passos muito grandes em 4 semanas. É isso que eu vejo dentro do método açucareto. Então, se é possível, você consegue. E o terceiro passo desses três passos simples é aprender a olhar seu mapa de glicemia. Para aprender a olhar o seu mapa de glicemia, primeiro você tem que medir. Lembra que a gente falou lá do erro, que era não medir? É você medir a sua glicemia para saber quanto está. E como você faz para medir a sua glicemia? A glicemia capilar, o indicador dela, a referência dela é a alimentação. Então, você deve verificar antes das refeições e 2 horas depois. Por que isso? Por causa da absorção do açúcar. A absorção do açúcar, né, da gente come até chegar lá no sangue, é em torno de 15 minutos a 2 horas. 15 minutos, se você comer sozinho, só o açúcar, por exemplo, comer um pão sozinho, leva em torno de 15 minutos para absorver. E 2 horas, a maior parte do açúcar se mistura, por exemplo, com uma fibra, que é uma salada, uma proteína, que é um frango, o carboidrato, que é um arroz. Então, nessas misturas de gordura, proteínas, fibra, leva em torno de 2 horas
a maior parte dessa absorção do açúcar. Então, por isso, a glicemia capilar é a referência à refeição, porque fica mais fácil de você saber se está funcionando ou não. Você vai verificar toda a refeição? Não. Verifique como fica melhor para você. O que eu indico no método açucareto e fica mais fácil de você mapear, fazer esse mapa da D130, mapa para você alcançar essa diabetes 130? É você fazer 3 vezes na semana. Segunda, quinta e sábado, por exemplo. E se você conseguir fazer antes das principais refeições e depois das principais refeições, é ótimo que você consegue olhar isso de uma forma muito melhor. Então, você consegue olhar, por exemplo, o porquê tá dando... Você verifica antes do café da manhã, essa glicemia tá dando alterada logo depois que você acordar. E aí, você consegue identificar que é o seu sono, por exemplo. Você consegue identificar lá depois, 2 horas depois das suas refeições, que ela está 130. Opa, eu posso repetir essa refeição que eu gosto de comer. Então, verificar sua glicemia, fazer esse seu mapa, olhar ele, é que cria esse caminho, cria esse aprendizado para você sair de uma diabetes alta e alcançar essa diabetes 130. E esse aprendizado, eu repito, você não pode terceirizar. Esse aprendizado, ele é seu. Claro que, se você for conduzido, é muito melhor. Se você tiver um método para você seguir, é muito melhor. Mas esse aprendizado em si, você não pode terceirizar. E uma vez que aprende a alcançar essa glicemia 130 de uma forma simples e vantajosa para você, você nunca mais desaprende. E fica muito mais fácil, fica muito simples você manter essa glicemia de 130 após refeição o tempo todo. Fica muito mais fácil de você manter a hemoglobina glicada ao longo dos anos, de 6,5, 5,5, e não ter problema na diabetes, de não ter consequência na diabetes. Então, é um caminho que se cria. E se você fizer esse mapa da diabetes 130, se você começar a aprender a comer, comer consertando essa diabetes por dentro, como eu ensino lá no método açucareto, na refeição COQ-P, e criar esse caminho para saber onde você está e onde você quer chegar, em 4 semanas você tem resultados gritantes. Você tem resultados excelentes de saindo de uma diabetes descontrolada para uma diabetes controlada. Claro que depois você vai aperfeiçoando, mas só essas 4 semanas já te dão uma alegria, uma esperança muito grande. Faça aí e me conte. Me conte as suas dificuldades, se você tem de fazer. Claro que, por mais que essa aula seja longa, mas eu não consigo te dar todos os detalhes aqui, senão a gente ia passar o dia todo. Mas eu vou gravando outros vídeos que eu vou te dando alguns detalhes. Acompanhe aqui no canal e coloca nos comentários as suas dificuldades, o que você consegue aplicar. Me diga, fale mais disso aqui, fale mais desse assunto aqui que eu fiquei com dúvida na aula, e assim a gente vai se comunicando. Então, escreva aqui nos comentários as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, se você não gostou, o que eu devo mudar, se eu falo muito, eu falo muito mesmo. Mas como eu posso trazer outras aulas por aqui, quais são as suas dificuldades em controlar a diabetes, coloca nos comentários, que é a nossa forma de a gente se comunicar. Tá certo? Então, depois de tudo isso que a gente viu aqui, de como você baixar essa diabetes para uma diabetes 130, onde você viu o problema, aonde você viu os erros que você pode estar cometendo, e um passo a passo simples, de 3 passos, para você já começar a criar esse caminho para sair de uma diabetes alta para uma diabetes 130, eu quero te pedir um favor. Compartilha com um amigo, com 2 amigos seus que têm diabetes tipo 2 ou estão pré-diabéticos. Assim você está ajudando essa pessoa com diabetes
a não ter problema com diabetes e a viver uma vida de qualidade, a viver uma vida, mesmo com diabetes, uma diabetes controlada, e viver a vida dela de uma forma feliz e extraordinária, a vida que Deus nos fez para viver. Então, compartilhe e até o próximo vídeo.